Encerramos uma série de sermões, né, que iniciamos no mês de janeiro, Boca de Deus, trabalhamos aí o livro de Sofonias, e eu disse aqui durante todo o mês de janeiro, que ler o livro de Sofonias é muito tenso, é uma leitura muito tensa, né? E nós trabalhamos, todos os aspectos do livro de Sofonias, falar muito sobre o juízo de Deus. No último domingo de 2019, nós pregamos o sermão intitulado Como Fogo no Altar. Usamos o texto de 1 Reis, capítulo 18, aquele texto da batalha do Monte Carmelo. E Deus tem exortado a igreja, Deus tem chamado a atenção da igreja, e Deus tem falado com o pastor desta igreja para ser boca dele no meio deste povo. E pensando no que falar hoje, não iremos trabalhar, iniciar nenhuma série, mas pensando no que falar, eu vou falar sobre o bom pastor, tá? O bom pastor. Então, abre a sua Bíblia, ou sendo ela digital, né, ou impressa, no Salmo 23. Você também em casa, abra aí no Salmo 23. Se você desejar, o texto está sendo projetado aqui no multimídia, na igreja, e aí na tela do seu smartphone, do seu computador ou da sua TV, tá? Quem aqui nunca leu o Salmo 23? Eu creio que é o salmo mais conhecido de todos. Pelo menos um versículo alguém sabe de cor. Mas eu convido você hoje a refletir sobre o Salmo 23. A viver o Salmo 23. Ler, saber de cor, muitos sabem. Mas viver o Salmo 23 é para poucos. E minha oração é que você esteja entre estes poucos, tá? Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Poucos animais são tão indefesos como as ovelhas. Com pouca defesa contra seus inimigos naturais, pouco senso de direção e nenhuma capacidade para encontrar seu próprio alimento. As ovelhas são muito dependentes dos seus pastores, do homem. Para o quê? Para prover suas necessidades. É por isso que você, nós somos comparados na Bíblia como ovelhas. Ovelhas. É por isso que Jesus chama você de ovelha. E na simplicidade do Salmo 23, podemos ver a força do relacionamento entre o pastor e a ovelha. E a intimidade é tanta que o pastor dá nome a cada uma de suas ovelhas. Cada ovelhinha tem um nome. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E vem quando ele as chama. Quem disse isso foi Jesus, lá em João capítulo 10, versículos 3 e versículo 4. Jesus conhece você pelo nome. E você ouve a voz de Jesus. E quando você ouve a voz de Jesus, o chamado de Jesus, você vai ao encontro de Jesus.
É por isso que a graça salvadora é irresistível. Você não pode resistir, pois é o chamado eficaz de Jesus, o bom pastor. É um relacionamento de intimidade. É o pastor quem conta cada ovelha todas as noites, para ter a certeza de que todas elas estão no aprisco. Jeremias capítulo 33, versículo 13. E se uma estiver faltando, ele faz de tudo para encontrá-la. Lucas capítulo 15, versículo 4. Jesus conhece a sua vida. E quando você estava perdido no mundo, quando você estava escravo dessa sociedade corrompida, Jesus encontrou você. Não foi você quem encontrou Jesus, foi o bom pastor que saiu à sua procura e encontrou você. E por quê? Porque ele deseja um relacionamento com você. Quando Davi diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele ensina 4 lições. A primeira delas, o bom pastor cuida das suas ovelhas. Versículo 2, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Deus supre todas as suas necessidades. Deus sabe do que você está precisando. E pastos verdejantes aqui no texto descrevem o que as ovelhas mais necessitam. E Deus sabe o que lhe está faltando. E a função do pastor é providenciar para as ovelhas tudo o que elas não podem providenciar para si mesmas. Então Deus está entrando com providência em sua vida, sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor. Se Ele encontrou você que estava perdido, você acha que Ele não iria prover todas as coisas em sua vida? É a exortação de Jesus. Por que andais ansiosos? Ora, se Deus cuida dos animais, das plantas, das aves, Deus não cuidará de você? É o pastor quem procura bons pastos para suas ovelhas. 1 Crônicas capítulo 4, versículos 39 e 40. Além disso, é Ele quem direciona as suas ovelhas. Uma direção que traz, em primeiro lugar, paz. Uma direção que leva para o descanso, águas tranquilas. E uma direção que aponta para a justiça. Não a justiça dos homens, pois esta é falha, mas a justiça do Todo-Poderoso. Deus, Ele usa suas orações. Deus guia seus pensamentos. Deus fala através de pessoas. Deus usa circunstâncias para ajudar você a tomar a decisão certa. E essa é a direção de Deus. Como você quer que Deus direcione a sua vida se você não ora? Se você não cuida da sua mente, das suas emoções, e permite que coisas negativas fazem parte de sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que agrade a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como você quer ser direcionado por Deus se você não lê a Bíblia? Como você quer ser direcionado por Deus quando o pastor, pessoas, servas e servos do Senhor, ele traz uma palavra, um conselho, mesmo se esse conselho o confronta? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E muitas vezes pedimos direção, mas anulamos todas essas coisas da nossa vida. O bom pastor, ele quer direcionar a sua vida. E é por isso que ele usa a palavra. É por isso que ele usa a sua oração.
pessoas, circunstâncias, a igreja. Você tem que ser direcionado por Deus. Quantas decisões precipitadas você já tomou em sua vida? E depois, passou alguns dias, você disse: olha, se eu soubesse eu não faria isto. Se eu soubesse eu não comprava isto. Se eu soubesse eu não teria dito isto. Decisões intempestivas. Decisões que depois você se arrependeu delas. E não parou um minuto para pedir a direção do Senhor. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Senhor, coloque pessoas em minha vida. É desta forma que o bom pastor direciona você para pastos verdejantes e águas tranquilas. Você precisa de pastos verdejantes. Você precisa de paz em sua vida, de tranquilidade. Então, siga a direção do bom pastor. Em segundo lugar, nós aprendemos que o bom pastor renova suas ovelhas. Versículo 3. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você já esteve muito cansado? Fraco ao ponto de achar que não teria forças para continuar? Fraco ao ponto de desistir de tudo? Você já esteve perdido? Já se sentiu sozinho? Eu já. Eu sou ser humano. Todos aqui, em algum momento de sua história, já sentiu desânimo, cansaço. Eu quero desistir. Eu estou perdido. Eu estou sozinho. Na caminhada com Deus, surgem situações insuportáveis. Jesus disse que no mundo você teria aflição. Quantos afirmam: eu não aguento mais, eu não tenho mais forças para prosseguir? O salmista, Davi, ele também se sentiu assim, mas como uma ovelha que segue seu pastor, ele seguiu confiando no Senhor, confiando no Todo-Poderoso. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus renova suas ovelhas. Jesus quer renovar suas forças. E por que Ele quer fazer isso? Por amor ao seu nome. Ele quer trazer refrigério para a sua alma. E por que Ele quer fazer isso? Por amor ao seu nome. Então, aceite este convite de Jesus e venha até o altar de Deus e derrame-se diante do Senhor. Se você não encontrar palavras para orar, para falar a Jesus, chore aos pés de Jesus. E como é bom chorar aos pés de Jesus quando nos falta palavras, boca seca, e somente as lágrimas escorrendo. E o importante disso tudo é que Deus está colhendo cada lágrima sua que está escorrendo. Confie no Senhor, peça que Ele renove as suas forças, traga refrigério à sua alma. Nós pedimos tantas coisas para Deus, mas não pedimos que Deus esteja refrigerando nossa alma, nos renovando. A grande questão é a seguinte: a gente acha que a renovação é somente uma vez na nossa história, na nossa caminhada. Olha, eu fiz isso que o pastor falou, eu orei, eu clamei, eu chorei, forças renovadas. Na próxima situação difícil, você acha que pode lidar com a situação sem Jesus, aí você se sente fraco de novo. Ou seja, todos os dias, peça para que Deus renove as suas forças. É isso que Jesus
disse, quando Ele nos ensinou, orai e vigiai. O que é vigiar? Senhor, renova minhas forças. Pela manhã, Senhor, renove minhas forças. Todos os dias, Senhor, renove minhas forças. Senhor, refrigera a minha alma. Senhor, conduz a minha história. E o bom pastor renova as suas ovelhas. Deus quer trazer renovo para a sua vida. 2021 está se iniciando, mas algumas pessoas já estão dizendo, olha, vai ser pior que 2020. E estamos aí na segunda quinzena de janeiro. E não tomaram a decisão ainda, não aprenderam com 2020 que precisam de Jesus. Porque Jesus está confundindo toda a ciência, todos os líderes do nosso país, do planeta, com esse vírus. Mas o mais importante é que Jesus tem o controle da situação. E você tem que aprender que você, por si mesmo, não pode ir para lugar nenhum. Senão você vai passar toda a sua vida cansado, sempre murmurando, desgastado, até que vai chegar um dia que você vai deixar de vir à igreja, de buscar o Senhor e apostatar de sua fé. Peça todos os dias para Jesus renovar suas forças. E o bom pastor renova as suas ovelhas. A terceira lição: o bom pastor caminha com suas ovelhas. Versículo 4: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Jesus protege suas ovelhas. Cada uma delas. Protege com a sua própria vida. João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por você. Ele morreu naquela cruz por você. Porque Ele ama você. E porque Ele quer caminhar com você. O bom pastor deseja um relacionamento com a sua ovelha. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer conduzir a sua história. Ele quer manifestar o seu poder sobre a sua vida. O bom pastor diz o seguinte em Mateus capítulo 8, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode pensar que está sozinho, mas você não está sozinho. Jesus está com você. Talvez você não esteja enxergando Jesus ao seu lado, porque você precisa se derramar diante dele. Você precisa se render a ele, mas ele está com você. E Ele deseja esse relacionamento com você. O salmista declara no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Nas provações e tentações, você pode confiar na fidelidade de Deus. Quando você é provado, ou qualquer tipo de tribulação que você esteja enfrentando, confie na fidelidade de Deus. Quando você é tentado, seja qualquer tentação, confie na fidelidade de Deus. E ao descrever as causalidades do andar em lugares perigosos, passar por experiências difíceis e até mesmo enfrentar a morte, Davi usou uma expressão hebraica familiar: vale da sombra. Vale da sombra, um trecho da estrada que vai de Jerusalém ao Mar Morto. Um lugar muito perigoso, que cheirava a morte. Mas mesmo no vale da sombra da morte, o seu pastor estaria com ele. O Senhor está contigo em qualquer situação.
até mesmo se você passar pelo vale da sombra da morte. Eu lembro quando eu estava na UTI, muitos pastores me visitavam, e era uma confusão, eu ouvia tudo que as pessoas falavam, eu estava em coma, mas eu ouvia tudo. Alguns pastores chegavam lá, oravam por mim. Aí teve um pastor muito querido, que falou assim: Renato, você está no vale da sombra da morte, mas o Senhor está contigo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade da sua vida, eu não sei qual é o seu vale da sombra da morte, mas uma coisa eu sei e tenho certeza absoluta: o Senhor está contigo, e isto basta, isto é suficiente para satisfazer a sua alma e dar direção à sua vida. O bom pastor nunca irá abandonar você, ele estará sempre caminhando com você. Nós temos uma outra expressão nesse versículo 4: tua vara e teu cajado me tranquilizam. O Deus que protege os seus com sua fidelidade também é um Deus disciplinador. E por que a disciplina? Porque em alguns momentos da nossa caminhada, nós somos tentados a olhar para uma outra direção. Aí Deus vem com a sua vara, Deus vem com o seu cajado. Vara e cajado significam disciplina. Ezequiel capítulo 20, versículo 37, faz-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. A disciplina faz parte da vida cristã. Jó capítulo 5, versículo 17 diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Olha que coisa interessante. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Porque disciplina tem a ver com estar junto, com cuidado. Provérbios capítulo 22, versículo 15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Você pode ter pensamentos, você pode ter ações que entristecem o coração de Deus, você pode estar vivendo em pecado, mas a vara do Senhor, a disciplina do Senhor, irá afastar você de todo o pecado. Provérbios capítulo 29, versículo 15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar sua mãe. Você pai, você mãe, você que não disciplina seu filho, você um dia vai passar vergonha com seu filho. Eu já vi muitos pais que negligenciaram a disciplina. Não, pastor, mas é tão bonitinho, é coisa de criança. Vocês me desculpem, caminhar com o filho não é deixar ele à revelia, não é deixar a revelia. É por isso que Deus não nos deixa a revelia. Ele está com a sua vara, com o seu cajado, nos disciplinando. E a disciplina é uma forma de Deus mostrar sua proteção. Crianças que estão me ouvindo, a disciplina do papai e da mamãe é para mostrar que eles protegem você. A disciplina prefigura o amor de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. É amor, é amor, é caminhar junto. A gente pensa que o caminhar junto com Deus é apenas Deus nos dar as bênçãos espirituais, materiais. Deus está comigo, olha, eu sou abençoado. Não, não é somente isso, não. Deus está com sua vara, Deus está com seu cajado ali. E você, como ovelha obediente, você tem que aceitar a disciplina do Senhor. Quarta e última lição: o bom pastor santifica suas ovelhas. Versículo 5: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No mundo
do Antigo Testamento, comer e beber à mesa de alguém significava criar um laço de lealdade mútua. E podia ser o ponto culminante de um concerto ou aliança. Comer e beber à mesa de alguém significa intimidade. É por isso que Jesus, quando aqui esteve, ele não abria mão de comer e beber na casa dos pecadores. Jesus, o Senhor se ofereceu para jantar na casa de Zaqueu? O Senhor sabe quem é Zaqueu, Jesus. Mas Jesus estava lá, na casa de Zaqueu. E por que os fariseus se escandalizaram com isso? Porque com essa atitude, Jesus mostrou que tinha intimidade com Zaqueu, porque era uma ovelha perdida da casa de Israel. E Jesus quer ter intimidade com você. Ser um hóspede ou convidado de Deus é viver em santificação. Então, o bom pastor santifica suas ovelhas. Na Bíblia, o ungir a cabeça de uma pessoa com óleo servia para separar pessoas especiais para serviços especiais. Alguns exemplos. Os profetas, quando eram separados, 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Os sacerdotes, Êxodo, capítulo 30, versículo 30. Os reis, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. Todos eles eram ungidos. E você é separado. Você é nação santa, sacerdócio real. Você é exclusividade de Deus. É por isso que Deus unge você. Unge a sua cabeça. Você é separado para viver em retidão. Então, essa ideia de ungir significa você ser separado por Deus. É o caminho para a santificação. É o caminho para você buscar Deus. E hoje, nas ministrações da ceia do Senhor, eu trabalhei esse versículo 5, eu disse o seguinte: olha, a ceia do Senhor é a mesa preparada para Deus. É a mesa preparada para Deus. E participar da ceia é você dizer para todos, é você manifestar a sua santificação. A pessoa que está se santificando, a pessoa que está buscando a Deus, ela deseja ardentemente participar da ceia. Porque Deus dedicando um tempo para estar à mesa com você. É por isso que você não pode deixar de atender este convite. Foi por isso que Deus instituiu esse sacramento, denominado Ceia do Senhor. Então, participar da ceia do Senhor, comer do pão, beber do cálice, significa intimidade com Deus, significa uma vida de santificação. João escreve lá em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27, o seguinte: vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo, e a unção que recebeste dele permaneceis em vós, e a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. E Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, e o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Deus separou você. Deus separou você para viver retidão. Deus separou você para viver em santificação. E Deus quer conduzir a sua história. Então aceite este convite de estar na mesa do Senhor, de caminhar com o Senhor, de ser cuidado pelo Senhor. Aceite esse convite de Deus, pois o bom pastor santifica as ovelhas. Para você refletir e praticar. Os desamparos das ovelhas, sua total dependência do pastor,
E o amor dele por elas é uma figura do relacionamento de Deus com o seu povo. Pode clicar, Guilherme. Davi expressou isto quando disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E isto é uma bênção que traz segurança na caminhada para a eternidade. O versículo 6 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Altíssimo, do Senhor, para todo sempre. Então reflita, o que é mais valioso não é o que você tem em sua vida, mas quem você tem na sua vida. Reflita sobre isto. Não é o que você tem em sua vida, os seus bens materiais, tudo aquilo que você tem, né, o ter, mas quem você tem na sua vida. Se você tem Jesus na sua vida, você tem a pessoa mais valiosa, mais preciosa para caminhar com você. E para você praticar, abre o seu coração. Abre o seu coração. Para quê? Para que o bom pastor conduza a sua história. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus o abençoe.